Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer um minutinho de oração, pois a oração é a chave da vitória. Oremos ao Senhor. Senhor, maravilhoso Deus, todo-poderoso, Tu és santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, meu Pai. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por este culto, nesta tarde grandiosa, nesta tarde maravilhosa, Senhor, que o Senhor possa estar tocando, meu Pai amado, na vida de cada um que se disponibilizou para estar na Tua casa de oração, pois Tu és maravilhoso, Senhor, que nesta tarde o Senhor possa vir falar conosco, que nesta tarde o Senhor possa vir quebrando correntes, meu Pai. Ah, meu Senhor amado, venha jogando por terra, meu Pai, toda a muralha, Senhor, que tem nos impedido, meu Pai, de avançar, meu Pai, de alcançar a nossa vitória. Senhor, nesta tarde, meu Deus, venha selando com o Teu sangue a nossa vitória, meu Pai, pois Tu és maravilhoso. Senhor, repreende todo o espírito maligno, meu Pai, venha jogando por terra, meu Senhor, todo o espírito que tem perturbado Teus servos de noite, meu Pai, na madrugada, meu Senhor, joga por terra todo o espírito maligno, meu Senhor amado, que tem colocado medo na vida dos Teus servos, para que eles não venham orar, para que eles não venham jejuar, não venham ler a palavra, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Meu Pai, venha com o refrigério do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, venha com o fogo do Espírito Santo para queimar a nossa carne, meu Pai. Jesus, tire todos os cobichões dos ouvidos dos Teus servos, aquebranta este coração endurecido, abra as visões espirituais, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Venha, meu Pai amado, avivando a Tua igreja, venha, Senhor amado, restituindo lares, restituindo casamentos, meu Pai, noivados, restitui também, meu Senhor amado, vidas espirituais, pois Tu és maravilhoso, Senhor. Refaça a aliança, meu Deus, com os Teus servos, pois Tu és maravilhoso, Pai, digno de toda a honra, glória e de todo louvor, meu Deus, pois Tu és majestoso, Tu és glorioso, meu Deus. Senhor amado, venha tocando na vida de cada um, meu Pai, para que nós possamos alcançar os céus, que nós possamos nesta tarde elevar os nossos olhos para o monte, pois é de lá que nos vê o socorro, pois Tu és maravilhoso, meu Pai. Senhor amado, guia-nos mansamente pelas águas tranquilas, meu Deus, e nos guie, meu Pai, pelas veredas da justiça, pois Tu és majestoso, meu Pai, pois a Tua palavra diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Então que nós venhamos te clamar, que nós venhamos orar sem cessar, pois é através da oração que nós alcançamos a nossa vitória, pois Tu és maravilhoso, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso culto de hoje à tarde está sendo abençoado. Amém e amém, Jesus. Vamos abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios 16, 13. Título: Pedidos pessoais. Diz assim a palavra do Senhor: Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalei-vos, fazei todas as vossas obras com amor. Amém? Podemos aceitar. Amém? Ultimamente, Deus tem me trazido bastante para pregar em Coríntios, tem me feito também eu falar bastante sobre o apóstolo Paulo, amém? Apóstolo esse, que antes dele se chamar Paulo, ele se chamava de Saulo, e perseguia os cristãos do Senhor. A história dele é bastante conhecida, pois ele é um dos apóstolos mais renomados que teve na Bíblia. Homem este que viu Jesus Cristo enquanto era criança, e também viu a Jesus Cristo depois de adulto, enquanto ele estava em cima do cavalo. Por que eu digo que ele viu Jesus Cristo enquanto ele era criança? Pois para ser apóstolo naquela época, só poderia ser apóstolo se tivesse visto a Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo estivesse em carne, e se tivesse caminhado com Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo em carne quando? Quando ele ainda era criança, pois ele viu os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele ainda era mancebo, mas ele era estudioso, ele estudava muito de lei, e não acreditava que Jesus Cristo era o Senhor, e acreditava mais na lei de Moisés do que no que Jesus Cristo falava. Ele achava que Jesus Cristo era um herege, ele achava que Jesus Cristo era blasfemador contra a lei, sendo que Jesus Cristo ele veio para cumprir a lei. Aleluia. E quando que o apóstolo Paulo caminhou com Jesus Cristo? Ele caminhou com Jesus Cristo logo depois que ele caiu do cavalo, pois aí ele reconheceu a Jesus como Salvador, ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor, e ele ficou 3 dias e 3 noites em jejum, só em oração. E nesses 3 dias e 3 noites foi quando Jesus Cristo o discipulou. O que os apóstolos antigos de Jesus
precisara de 3 anos para ser discipulado, apóstolo Paulo só precisou de 3 dias para ser discipulado. Por quê? Porque apóstolo Paulo, naquele momento, estava com o coração totalmente aquebrantado a Deus. E não precisou de 3 anos, mas sim de 3 dias. O que Jesus Cristo sofreu para ensinar os antigos apóstolos em 3 anos, Jesus Cristo só precisou de 3 dias para ensinar apóstolo Paulo. Pois a palavra do Senhor diz que não é preciso nenhum humano para te discipular, pois o próprio Espírito Santo tem de te ensinar. E naquele momento o apóstolo Paulo permitiu que o Espírito Santo o ensinara. Por isso que o apóstolo Paulo era um homem de sábias palavras, era um homem de muitas ciências e um homem também de grande discernimento, a chegar ao ponto que o apóstolo Pedro falou que tem coisas que o apóstolo Paulo diz que é difícil de se entender. Justamente por quê? Porque em 3 anos inteiros, Pedro, que viu todos os milagres que Jesus Cristo fizera, não foi capaz de entender todas as premissas de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Pedro era o apóstolo mais velho entre todos. Por que eu tenho esse entendimento que Pedro era o apóstolo mais velho? Porque, de acordo com os ensinamentos israelitas, os mais velhos são os que podem falar mais do que os outros. E os mais novos são os que devem ficar calados e escutar mais. Por isto que João era o apóstolo que mais escutava e que menos falava. E por isto que Pedro era o apóstolo que mais falava, que mais fazia pergunta. Não era que Pedro fazia pergunta porque ele era curioso, não. Era porque ele estava no direito dele de fazer pergunta, já que ele era o mais velho. E o mais velho, lá em Israel, é o que pode abrir a boca. E o mais novo tem que escutar mais do que falar. Mas mesmo Pedro fazendo várias perguntas a Jesus Cristo, Pedro ainda não foi capaz de entender. Por quê? Porque mesmo Pedro, vendo todos os milagres de Jesus Cristo, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Quando Pedro teve o entendimento errado e só estava pregando o evangelho para aqueles que eram israelitas e estava deixando de pregar o evangelho para os gentios. Então o apóstolo Paulo chegou e o repreendeu. Mas Pedro não era mais aquele Pedro antigo que refutava tudo que Jesus Cristo falava. Pedro agora era um apóstolo de coração aquebrantado e deu ouvidos ao que o apóstolo Paulo falara a ele. O interessante também é que no meio de todos os apóstolos tem o Judas, Judas Iscariotes. Todo mundo conhece ele como o traidor. Só que o mais interessante, antes de entrar na palavra, o mais interessante era que Judas, o apóstolo traidor, andou com Jesus Cristo durante os 3 anos. Os 3 anos ele estava ao lado de Jesus Cristo. Nos 3 anos ele viu os milagres que Jesus Cristo fez. Nesses 3 anos ele também fez milagres. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia vai ter muita gente até mesmo pregoando o evangelho, falando sobre doutrina. Vai ter pessoas pregando doutrina. Mas essas pessoas que estão pregando doutrina nem sempre são espirituais. Pois aonde há pessoas espirituais, pode ter certeza que Deus permitirá que venha um Judas. E o Judas aparentemente vai ser um homem muito usado, vai ser um homem que vai andar na doutrina, porque Judas andava conforme Jesus Cristo falava. Judas fazia milagres conforme Jesus Cristo fazia. Judas tinha os ensinamentos de Jesus Cristo. E o mais interessante, Judas aprendeu tudo com o próprio Jesus, diferente de nós. Se um homem que aprendeu tudo com o próprio Jesus foi capaz de o trair, imagina aquele que aprende com homens. Há muitas pessoas que vai pregoar o evangelho, que vai até mesmo fazer milagres, mas a palavra de Deus diz que o diabo consegue até se transfigurar em anjo de luz. O diabo consegue até mesmo fazer fogo cair do céu. Então ele pode muito bem usar uma pessoa que se diz ser de doutrina. Então não se engane, Judas traiu Jesus, mas Judas se deixou ser enganado por Satanás. Porque Judas também fazia milagres. Então toma cuidado, quando vocês forem em alguma igreja, faz prova de Deus. Pois a palavra diz, provai e veja se o Espírito é de Deus. Sempre fazem prova de Deus para saber quem é quem. Agora, voltando para a palavra. A gente leu em 1 Coríntios 16, 13 ao 14,
que diz assim, ó: vigiais, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalei-vos, fazei todas as vossas obras com amor. A Bíblia vai vir nos dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui nos diz para ser firmes na fé. Mas aqui também diz para nós fazermos todas as nossas obras com amor. Porque o primeiro mandamento é o amor. A palavra de Deus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a palavra de Deus também fala: amai primeiramente a Deus. Depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Ou seja, o amor sempre está à frente de tudo. Não adianta você ter fé. Não adianta você ter compromisso. Não adianta você ser o melhor obreiro de todos, se você faz aquilo sem amor, faz aquilo de qualquer maneira. Ah, tá faltando uma cadeira, eu vou pegar a cadeira. Mas coloca a cadeira de qualquer jeito, limpa a igreja de qualquer jeito, evangeliza de qualquer jeito, lê a palavra de qualquer jeito, ora de qualquer jeito, jejua de qualquer jeito. Nada adianta, pois tudo começa com amor. Vou dar um exemplo. Quando os dois pombinhos acabam de se conhecer, os dois não fazem um pelo outro porque estão amando. Fazem um pelo outro porque estão amando. Amém. Só que se um dos dois esfriar, não parece que aquele amor fica meio endurecido? Amém? Fica meio endurecido. Só que a palavra de Deus fala que nós devemos ser quentes. Não devemos ser mornos nem frios. Devemos ser quentes. Por quê? Quando nós deixamos o amor se esfriar, ou o amor, ficar morno, aquele amor não é o mesmo de antes. O que nós buscava antes, não vamos buscar agora. É por isso que a palavra fala de primeiro amor. Porque no primeiro amor, você estava quente, buscava sem parar, jejuava sem parar, lia a Bíblia sem parar. Ali o seu amor estava quente. Você estava fazendo as obras com amor. É por isso que a palavra fala para a gente sempre voltar ao primeiro amor. Nunca ficar na mermice, mas sempre voltar ao primeiro amor. Pois o que vai fazer você buscar como buscava antes é o primeiro amor. É claro que vai chegar um ponto que nós vamos ter que viver na experiência, porque a idade chega. A idade vai chegando. Aleluia. Mas mesmo a idade chegando, nós podemos tentar buscar o primeiro amor, como também podemos chegar ao primeiro amor. Vou dar um exemplo. Esse servo de Deus já morreu, mas eu vou usar ele como exemplo. O missionário Davi Miranda. Ele orava, ele come todo dia. Ele dobrava o joelho meia-noite até 5 horas da manhã. Na sua juventude, Quando ele era jovem, também casado. Mas depois que ele ficou velho, o joelho dele não aguentava mais ficar tanto tempo dobrado. Mas se no primeiro amor dele, ele orava de meia-noite até as 5 da manhã, por que na velhice dele ele não iria orar mais assim? O que ele fazia? Ele ficava de joelho até o ponto que ele aguentava. E quando ele já não aguentava mais, ele orava sentado. Deus escuta as orações. Não importa se você está orando em pé, sentado, deitado, de joelho. O que importa é que você está orando de coração aquebrantado. Aleluia. Pois na Bíblia vai nos relatar várias pessoas que oraram deitado, pessoas que oraram em pé, pessoas que oraram enquanto estavam presos. E vai saber a forma que prenderam eles, Podem ter prendido eles de joelho dobrado, podem ter prendido eles em pé. Porque naquela época, eles prendiam colocando, correntes na parede e fechava a tua mão na corrente. Então podia prender tanto uma pessoa, botava corrente nos braços e na perna, a pessoa ficava em pé e mesmo assim orava. Ou botava de joelho a pessoa e prendia as mãos e eles também oravam. Ou até mesmo deixava solto, à vontade. Como hoje em dia são os cárceres, é a prisão. Os presos não ficam amarrados, mas fica à vontade. Então a Bíblia relata várias formas que eles oraram. Só que por que Deus ouviu? Por que Deus escutou? Porque eles faziam aquela oração com amor. Eles davam tudo de si naquela oração. Como Paulo e Silas, quando foram presos e oraram. Ou então Pedro, quando foi preso, orou. E de toda forma, Deus os livrou. Aleluia. Ou então Elias, quando fugiu de Jezabel e se trancou. Ele entrou numa caverna. E ali ele clamou até Deus para levar ele, que ele já não aguentava mais.
Ali, né, dizem que ele entrou em depressão. Também acredito que ele tenha entrado em depressão. Porque na visão dele, ele era o único profeta que tinha restado na terra. Então eu fico imaginando como que ele se sentia sozinho, se sentia solitário. E a nossa humanidade precisa de comunicação. Precisa de alguém para a gente se abrir. É claro que a maior pessoa que nós precisamos para se abrir é Deus. Mas a nossa carne sempre deseja alguém de carne também, para a gente trocar palavras. Porque da mesma forma que eu sofri, eu sei que aquela outra pessoa sofreu, então ela pode me entender. Mas Deus respondeu Elias. Porque mesmo Elias pedindo a Deus para tirar a vida dele naquele momento, Elias fez uma oração com amor. E ele sabia que se Deus levasse ele naquele momento, ele estava salvo. E Deus respondeu Elias. Mas falou para Elias, ainda não é o teu momento. Caminha. Eu ainda tenho muitos outros profetas guardados. E aí Elias se animou, pois ele viu que ele não era o único. Nós não somos os únicos. Muitas vezes Satanás pode até jogar seta e colocar no coração dos membros dessa igreja que nós somos os únicos que estamos pregoando a sã doutrina. Mas ei, não somos o único. Tem muitas outras igrejas que ainda pregam a sã doutrina. Tem igrejas que até mesmo estão perdendo a doutrina, mas ainda tem pessoas lá dentro que pregam a verdade. Mas também tem muitas igrejas que falam de doutrina, que na verdade não tem mais a aprovação de Deus, pois virou como Saul. Saul, no começo do reinado dele, tinha a aprovação de Deus. Mas no final do reinado, ele perdeu a aprovação de Deus. Mas a gente não vê escrito na Bíblia que depois que ele perdeu a aprovação de Deus, ele começou a usar colar. A gente não vê que ele começou a usar brinco, não vê que ele começou a pintar os cílios, os olhos, porque o povo de Roma naquela época, os romanos, faziam isso. Até mesmo o rei de Roma se pintavam. Os reis de Roma usavam maquiagem. E Saul, como israelita, ele conhecia a doutrina. E mesmo ele sem a aprovação de Deus, ele não largou a doutrina. Para quem via de fora, Saul ainda estava, juntinho com Deus. Mas para quem estava nos bastidores, como Davi, que era perseguido para Saul, sabia que Saul não tinha mais a aprovação de Deus. Tem muitas pessoas que pregam a doutrina que aos nossos olhos ainda está na aprovação de Deus, porque está fazendo um milagre. Mas pelo nome de Jesus Cristo, faz milagre mesmo. Por quê? E Jesus Cristo usa essa pessoa para ganhar almas. A justificativa das pessoas é, mas poxa, essa pessoa está ganhando bastante almas. Mas Deus vai usar essa pessoa para ganhar alma. Porque o propósito com Deus é com almas. Deus quer saber de almas. Deus não quer saber se aquela pessoa está certa ou errada. Ele quer saber da alma. Aquela pessoa está errada, ele vai usar aquela pessoa para salvar a alma. O que importa para Deus é a alma no céu. Porque Satanás está investindo a beça para levar almas para o inferno. E tem muitos servos de Deus que está com preguiça, não quer evangelizar, está com medo, não quer fazer obra. Então ele vai usar quem está à disposição. Se nós não clamar, as pedras clamarão. Ele vai usar as pedras para fazer os milagres. Voltando para a palavra. A primeira palavra que diz no 13 é vigiai. Primeira coisa que diz vigiai e depois entra a vírgula com ponto. Vigiai. Isso também me faz me lembrar o quê? Me faz lembrar da palavra de Jesus Cristo. Vigiai, pois entrai pela porta estreita. Vigiai. A porta para o céu é estreita. E o caminho é apertado. Esse dia eu estava vendo um testemunho de um homem, né, que foi arrebatado. Rapidinho. E Deus mostrou para ele. Primeiro Deus mostrou a porta. E ele falou que a porta era tão apertada, mas era tão apertada, que ele falou com Deus no arrebatamento: Senhor, nem se eu virar de lado eu passo por essa porta. E olha que ele não estava em pecado. Ele é de doutrina e prega a doutrina. Mas a porta era tão fina que quando ele olhou para o corpo dele físico e olhou para ele, ele falou: nem de lado eu passo por essa porta. Gente, a porta realmente é muito apertada. E depois Deus levou ele para o caminho. Deus levou ele no caminho. E nesse caminho que Deus mostrou ele, tinha várias coisas. Nesse caminho tinha pedras para tentar derrubá-lo. Neste caminho tinha espinhos para furá-lo. Neste caminho tinha buracos para ele desviar. Nesse caminho
tinha escuridão, tinha isso tudo. Ele perguntou, Deus, que caminho é esse? Aí Deus falou para ele, esse é o caminho para você chegar à salvação. Por que o caminho tem espinhos? Porque a vida do crente nem sempre vai ser mil maravilhas. Vai ter os momentos ruins de tristeza. Por que no caminho tem escuridão? Porque a palavra de Deus diz que ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então nós só vamos conseguir passar por aquela escuridão se estivermos na presença de Deus. Por que no caminho tem o buraco? Porque a palavra de Deus diz, sou lâmpada para os teus pés. Então é só se nós estivermos com a lâmpada nos nossos pés que nós veremos o buraco e conseguiremos ver o caminho para passar pelo buraco. Aleluia! E a palavra de Deus diz que o caminho é apertado. Por que o caminho é apertado? Que nós só vamos conseguir passar por aquele caminho se nós tiver largado a bagagem do mundo. Porque se a gente tiver com peso, nós não vamos passar. Ele ainda havia pedras de tropeço. Por que pedras de tropeço? Muitas vezes são pessoas ou utensílios que o inimigo vai usar na tua vida para te derrubar. Mas se você estiver na presença de Deus, Deus vai tirar aquela pedra do teu caminho. Aleluia. Esse era o caminho que Deus mostrou para o servo dele, num arrebatamento. O que é interessante. Eu gostei do arrebatamento. O arrebatamento é bíblico, porque tudo isso tem na Bíblia. Não é um arrebatamento de heresia. E depois a palavra diz assim, ó. Estais firmes na fé. Estás firme na fé. Por que estás firme na fé? A palavra de Deus, eu não lembro como que está escrito direito, mas vou falar conforme as minhas palavras. A palavra de Deus tem uma parte que diz assim, que a fé alegra a Deus. A nossa fé alegra a Deus. A nossa fé, o dom da fé, não é para nos alegrar. A nossa fé, o dom da fé, não é para alegrar os ouvintes. A nossa fé alegra a Deus. Porque é através da fé que nós conseguimos vencer todas as nossas lutas aqui na terra. É através da fé e das obras. Mas nós só conseguimos ter obra se tiver fé. E só conseguimos ter fé se tiver obras. Mostra-me a tua fé que eu lhe mostro a minha obra. Porque a minha obra já está cheia da minha fé. Como assim? A pessoa lá fora diz, eu ganhei 10 mil almas para Cristo. Mas usa short, usa calção. Tudo bem. Chega jogando na minha cara que ganhou 10 mil almas, né, para Cristo. Amém. Ganhou 10 mil almas para Cristo. Mas eu não preciso falar para ele tantas almas que eu ganhei. Porque a minha maneira de andar já vai mostrar a ele a minha fé. Ele anda de short porque ele diz que tá calor, tem que usar calção. Amém. Eu de calça no calor. Já estou mostrando a minha fé. Através da minha obra. Eu andar de calça é a minha obra. Por isso que aqui diz, estais firmes na fé. Porque se você está firme na fé, você terá convicção naquilo que Deus te ensinou. Aleluia! E não largará aquilo que Deus te ensinou. Porque você tem convicção na palavra, na doutrina que Deus te ensinou, no que Deus te impôs. E depois vai falando assim, ó. Porfai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Depois vai vir dizendo, fortalecei-vos. Por que fortalecei-vos? Porque lá em Provérbios de Salomão, vai vir dizendo que na hora de nossas fraquezas, se nós demonstrarmos que somos fracos, se nós demonstrarmos que somos fracos no momento da nossa fraqueza, nós somos miseráveis. É na nossa fraqueza que nós temos que ficar calmo. Na nossa fraqueza que temos que ficar calmo. Por quê? Nós não falamos para todo mundo que nós temos um Deus? Quando a pessoa está lá, triste, a gente não fala, não, você tem um Deus, fica calmo. E não é no momento da fraqueza da pessoa? A gente nunca fala isso no melhor momento da pessoa. Aí quando nós estamos no pior momento, nós vamos demonstrar fraqueza? Andar que nem cachorro molhado? Não, é aí que nós temos que ficar firme. Fazer que nem, agora eu esqueci até o nome. Fica lá em segunda Reis. Se eu não me engano, uma samaritana que não podia ter filho, mas que Eliseu profetizou que ela teria um filho, depois o filho dela morreu. E aí ela foi atrás de Eliseu. Mas em toda a caminhada que ela foi atrás de Eliseu, as pessoas perguntavam para ela, está tudo bem com a senhora? Ela falava, tudo vai bem. O filho dela morto, ela num momento de fraqueza, mas ela não demonstrava fraqueza. As pessoas perguntavam a ela, ela falava, tudo vai bem.
ela só foi se abrir com o servo do Senhor. Ou seja, numa linguagem de hoje em dia, ela só foi se abrir com Deus. Para todo mundo ela falava, tudo vai bem. Mas foi apenas com Deus que ela abriu o seu coração e falou, Senhor, meu filho está morto. Senhor, eu não pedi para o profeta essa criança, eu falei para ele não me enganar. Mas ele profetizou essa criança e meu filho morreu. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Deus usou o profeta para ressuscitar esta criança. Mas em toda a caminhada, ela falou, tudo vai bem. Por quê? Por que nós devemos nos fortalecer? Nós já sabemos que no nosso momento de fraqueza, nós temos que ficar calmo e deixar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Amém? Nós já sabemos disso. Mas também tem a palavra do Senhor que diz que é na nossa fraqueza que nós estamos fortes. Por que é na nossa fraqueza que nós estamos fortes? Vou explicar rapidinho. Na nossa fraqueza nós estamos fortes por quê? Porque é na nossa fraqueza que nós vamos ver os milagres de Deus. O povo de Israel, quando saía do Egito, enquanto estava no deserto, não foi no deserto que Deus mostrou os grandes milagres a eles? Quando estava de noite, muro de fogo, porque fazia muito frio. Quando estava de dia, refrigério do Espírito Santo. Quando eles estavam com fome, maná do céu. A roupa deles não se rasgavam. Conforme as crianças iam crescendo, as roupas também cresciam junto com as crianças. Teve vários milagres. Estavam com sede, batia na pedra, pedra jorrava água. E era no momento de fraqueza deles, porque eles não tinham nem aonde morar, não tinham nem um teto. Estavam refugiados do Egito. Muitos deles tiveram até vontade de voltar para o Egito, porque tem muitas pessoas que lá no Egito, lá no mundo, tinha tudo. Vem para a presença de Deus, fica sem nada, porque essa é a aprovação. Mas é nesse momento que a pessoa fica sem nada que ela terá experiência com Deus. Tá sem nada em casa, mas no dia seguinte Deus traz alguém para te dar um alimento. Aleluia. Tá sem dinheiro nenhum, tá sem roupa, faltando calçado. Mas é no outro dia que Deus traz alguém para te dar um calçado. Aleluia. É no seu momento de fraqueza que você verá as grandes maravilhas do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Confie em Deus, entrega a sua ansiedade em Deus. O dia da manhã pertence a Ele, o de hoje também. O passado já passou. Esquece seu passado. Pede perdão a Deus, se conserte agora e viva o agora e o amanhã. E no 15 diz assim, no 14, perdão, fazei todas as vossas obras com amor. Faça tudo com amor. Tá no momento ruim? Glorifica. Tá no momento bom? Glorifica. Tá no momento ruim? Dê graças. Tá no momento bom? Dê graças. Louva a Deus a todo instante. Ora a Deus sem cessar. Jejua. Tá sem alimento nenhum em casa? Ó que tremendo. Tá sem alimento nenhum em casa? Talvez, pense bem comigo, se você tá sem alimento em casa, é porque Deus quer que você jejua. Já que você não consegue jejuar com alimento em casa, Ele tá fazendo você jejuar porque você não tem alimento. Deus está te ajudando a jejuar. Quando tem alimento em casa, Senhor, eu não consigo jejuar porque a comida acabou de estar pronta. Aí, Deus sabe o que Deus faz. Faz você ir para a rua e não tem como, e não deixa nem você chegar na hora de fazer almoço, né? Ou janta. Deixa nem você chegar na hora de fazer almoço. Aí você tá na rua, não tem nem um centavo para comprar um salgado. Por quê? Porque Deus está fazendo você jejuar. Já que não jejua por bem, vai jejuar então do jeito que eu quero. Mas jejua. É simples. Faça tudo com amor. Aí, às vezes você tá se arrumando em casa para sair pra rua, se arrumando, mas aí alguém chega na tua casa e começa a conversar com você e te atrasa. Aí você fica bravo. Mas mal sabe você que talvez Deus enviou aquela pessoa para te dar um livramento. Você seria assaltado, sofreria acidente. Então faça tudo com amor. Chegou alguém na tua casa e tá fazendo você se atrasar? Dá graças a Deus. Senhor, tá na tua mão. O Senhor enviou essa pessoa porque o Senhor sabe você sabe o que vai acontecer pela frente. Deus, não tem nenhum alimento? Tá na tua mão. Na hora certa o Senhor proverá. Deus, não vou conseguir chegar em casa para fazer o almoço e não tô com dinheiro para comprar nada aqui na rua. Amém. Quando você chegar em casa não vai ter o arroz e o feijão para fazer? Então amém. Glorifica a Deus, exalta a Deus. Exalta a Deus. Então, ó, vigiai, fiquem firmes na fé, fortalecei-vos e faça todas as obras com amor. Que a palavra do Senhor fale melhor em cada coração,
aquilo que as minhas palavras não foram capazes de falar, que o Espírito Santo venha falar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e passo para aqueles que têm direito.